Bom dia, eu sou o Túlio, sou cirurgião vascular radiologista intervencionista da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Trabalho no serviço do Hospital Santa Clara e vou apresentar sobre dicas e truques em angioplastias femopoplíteas e distais. Então, o meu caso clínico proposto foi um paciente de 62 anos, masculino, diabético, hipertenso e tabagista, com história de neoplasia de colo em 2015, e durante essa neoplasia de colo e do tratamento da quimioterapia, ele sofreu um infarto e foi submetido à revascularização do miocárdio nesta época. 5 anos depois, foi um achado de exame com lesões metastáticas de aspecto de tumor de colo, então a recidiva do tumor de colo, e uma necrose do quinto dedo do membro inferior direito, e submetido à amputação do quinto dedo por uma outra equipe sem a revascularização do membro inferior. Então, o membro inferior direito ele não tinha pulsos, desde femoral até distal, com índice tornozelo-braço de tibial anterior de 0,55, de tibial posterior 0,6 e fibular 0,65. Então, esse paciente foi encaminhado para a arteriografia do membro inferior direito, com a possibilidade de tentativa de tratamento totalmente percutâneo e por técnica endovascular. Na arteriografia do membro inferior direito, com acesso contralateral na artéria femoral comum esquerda, durante a arteriografia observamos uma oclusão na ilíaca externa distal e reenchimento por colaterais na artéria femoral comum, na artéria femoral profunda, onde está a seta. Então havia uma oclusão da ilíaca externa distal, da femoral comum e reenchimento por colaterais na femoral profunda. E a femoral superficial sem reenchimento no seu terço proximal. E com a arteriografia do membro inferior, apenas reenchimento da artéria poplítea na linha articular por circulação colateral, sem contrastação da artéria femoral superficial em nível de coxa. E infrapatelar, a perviedade das 3 artérias, da tibial anterior, tibial posterior e fibular, e distal no pé, com pouca circulação do arco plantar e do inframaleolar. Então, na arteriografia diagnóstica, uma oclusão longa, e um paciente com neoplasia de colo que necessitava de tratamento inicial por quimioterapia por recidiva do tumor de colo, e no momento sem condições de ir para uma cirurgia de revascularização longa do membro inferior, até porque a prioridade estava sendo no tratamento da quimioterapia. Então, a cirurgia proposta foi a recanalização da artéria femoral profunda, como se fosse uma profundoplastia por cirurgia endovascular. Eu consegui, com sorte, do fio de descer diretamente a femoral profunda, e com isso eu usei uma técnica de aterectomia com o jetstream, limpando a artéria femoral comum, a ilíaca externa, até o início da femoral profunda. Ficou um segmento ainda com lesões da parede da femoral comum e início da femoral profunda. Resolvi fazer a angioplastia com um balão e terminar a profundoplastia por endovascular. Porém, eu não tinha a noção onde era a origem da artéria femoral superficial, que estava completamente ocluída e só tinha reenchimento na artéria poplítea intraarticular. Então, dessa forma, eu tinha 2 opções: ou esperar a circulação colateral compensar
o pé, né, pela profundoplastia endovascular, ou indicar uma cirurgia de um enxerto femoropoplítea infrapatelar, ou tentar fazer uma punção distal com recanalização retrógrada. Como as 3 artérias da perna eram artérias fáceis de puncionar, a decisão foi fazer a punção distal pela artéria tibial anterior, guiada por ultrassom, com um kit de acesso 4F, né, uma punção guiada por ultrassom, posicionado o introdutor 4F e a recanalização retrógrada da artéria femoral superficial. Na primeira imagem, uma arteriografia retrógrada pela punção distal, mostrando a perviedade das 3 artérias no início da perna, e a oclusão da femoral, da poplítea na linha intraarticular. Então, foi realizado a transposição da lesão de forma retrógrada, a recanalização retrógrada, e com isso fizemos o rendezvous, que é a técnica do varal, em que o fio entrou pela porção distal do membro inferior direito e saída pelo introdutor contralateral do outro lado, do lado esquerdo. Né? Dessa forma, foi realizada a troca de fio por o fio dedicado do aterótomo, usado que foi o jetstream, e a descida do jetstream na femoral superficial. Porém, a calcificação exagerada e a dificuldade de torque na artéria femoral superficial e provavelmente uma recanalização subintimal, eu não tive sucesso em usar a técnica de aterectomia até a recanalização da poplítea. Nesta última imagem, podemos observar que na injeção de contraste, o contraste teve um extravasamento para fora da artéria, e esse extravasamento mostra que provavelmente houve uma recanalização subintimal. Então, diante disso, como eu tinha já a transposição da lesão longa e sem sucesso com o uso do aterótomo, eu resolvi já implantar os stents farmacológicos de distal para proximal. Então, foi implantado os stents de distal para proximal, cruzando a linha articular. Infelizmente, era a opção que eu tinha de fazer o cruzamento dessa lesão, devido às condições do paciente. E na arteriografia de controle, podemos ver toda a artéria femoral comum, femoral superficial e poplítea completamente recanalizadas, com um bom escoamento do contraste sem retenção do meio de contraste, né? E a contrastação também de todas as artérias infrapatelares. E no pé, a otimização da circulação colateral no pé. Então, a técnica completa foi a recanalização anterógrada femoral comum, femoral profunda, mais aterectomia e angioplastia de Ballot, com uma ideia de uma profundoplastia endovascular, seguido de uma punção distal mais recanalização retrógrada das artérias poplítea e femoral superficial, a aterectomia até o terço proximal da femoral superficial, mas pela dificuldade de torque e calcificação foi impossível descer o aterótomo, então foi optado já a angioplastia com stent farmacológico. Né? Esse paciente, eu continuei o tratamento no pós-operatório da angioplastia, já realizar o desbridamento da lesão necrótica, seguida de um implante da técnica de cura com curativa a vácuo, né, ou terapia com pressão negativa, né, e que eu gosto bastante. Eu acho que é uma boa técnica para ajudar na cicatrização, reduzir o tempo de cicatrização, reduz edema do meio, reduz a umidade e estimula o tecido de granulação. Nesta imagem, podemos observar já, após 15 dias, a formação já de tecido de granulação, com um pouco ainda de osso exposto,
e após 90 dias com o curativo praticamente fechado. Né? O uso do curativo a vácuo foi utilizado em torno de 30 a 40 dias, com o objetivo de cobrir o osso e evitar uma possível osteomielite e estimular a formação de tecido de granulação. Então, a abordagem endovascular, ela pode ser utilizada nas estenoses ou até oclusões femoropolíticas longas ou curtas. As longas têm um pouco mais de dificuldade por recanalização e até riscos de obstruções e estenoses precoces. O acesso distal retrógrado é uma opção de recanalização interessante, principalmente em casos desafiadores, em que a recanalização anterógrada ela é um pouco mais trabalhosa. O bypass, com certeza, ainda tem o seu papel, principalmente em lesões longas e pacientes que apresentam uma sobrevida considerável. E a terapia de pressão negativa pode potencializar a formação de tecidos de granulação, minimizando as possibilidades de necrose e melhorando o tempo de cicatrização da ferida. Obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez pelo convite da Biotronic.